Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo. É claro que nesse momento está a caminho de Salvador para o duelo com o Bahia, que acontece nesse sábado, 7 horas da noite. Lembrando que as rodadas vão acontecer, na verdade a rodada do Campeonato Brasileiro começou ontem, Fluminense jogou ontem, Criciúma também jogou ontem. Hoje tem jogo, por exemplo, do Fortaleza e amanhã outros jogos vão acontecer porque no domingo tem eleição. Então domingo não tem jogo, tá, galera? E no vídeo de agora vamos falar do Hugo Souza. Muita gente me perguntando se o Hugo Souza pode voltar para o Flamengo, tendo em vista que até ontem, ou melhor, até hoje, e eu vou contar para vocês mais detalhes dessa situação, o Corinthians não tinha pago os R$500 mil em relação à multa para poder escalar o Hugo Souza na quarta-feira contra o Flamengo. E aí muitos torcedores do Flamengo me perguntando se o Hugo Souza pode voltar ao Flamengo. Eu vou explicar toda essa situação para vocês. Tem também pai de Gabigol mandando indireta para Tite, Zico falando de Felipe Luiz e tem desfalque de última hora no Flamengo. Esse jogador não viajou com a delegação, jogador titular, hein? Jogador titular, não viajou com a delegação para pegar o Bahia nesse sábado. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. O desfalque de última hora é o Alexandro, jogador que fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians na quarta-feira. O Flamengo informou que ele não viajou com a delegação porque apresentou um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado para esse duelo. Segundo o Flamengo, o lateral não tem nenhuma lesão e segue trabalho de controle de carga no CT Ninho do Urubu. Então, Ayrton Lucas será titular na partida desse sábado contra o Bahia. Eu ainda não tenho time titular, tendo em vista que o Felipe Luiz, pelo visto, pode fazer mudanças, né? No último jogo, por exemplo, ele colocou o Gabigol, ninguém especulava o Gabigol, 1-0 Felipe Luiz em cima do Vene Casagrande na escalação. Mas calma, terá a volta, óbvio que isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? Vamos falar de Gabigol, já que eu citei aí o Gabigol, que foi surpresa na última escalação. O pai dele mandou uma indireta aí nas redes sociais, tem uma foto do Gabigol sorrindo bastante no embarque para Salvador, e o pai dele falou, meu menino voltou a sorrir, tá feliz e tal, não sei o que, uma indireta para o técnico Tite. Eu não duvido nada que seja verdade, eu fico me colocando no lugar do Gabigol, também não deve ser fácil você trabalhar com uma pessoa que você sabe que não tem um relacionamento maravilhoso. A gente sabia muito bem que a relação Tite-Gabigol não era das melhores, muito por conta da postura do Gabigol, que na ocasião subiu no trilho lá, xingou o Tite, enfim, coisas do passado. Tite agora é passado também no Flamengo e, como disse o pai do Gabigol, o Gabigol voltou a sorrir. E que ele volte a fazer gols também e ajude o Flamengo, independentemente se vai ficar para 2025 ou não. E por falar em Gabigol, vamos falar de Pedro agora, que está lesionado, né? Vocês sabem, só volta ano que vem, mas o Flamengo conseguiu aí um acordo maravilhoso para diminuir o prejuízo em relação à ausência do Pedro. A FIFA vai assumir salário do Pedro, só que vai assumir, por contrato, eles devem assumir e vão assumir o valor de contrato que está em CLT. Para vocês entenderem, aqui no Brasil é normal isso. O salário do jogador é dividido até em 60%, pelo menos, no contrato CLT, ou seja, na carteira assinada, e o direito de imagem pode ser pago em até 40% do valor do salário do jogador. Então, um exemplo, o Pedro ganha 1 milhão no Flamengo. O Pedro pode receber até 40% desse valor em direito de imagem. A FIFA assume o pagamento do valor que está no contrato da carteira assinada. E aí o Flamengo está conversando com a CBF para a CBF assumir o valor que está em contrato no direito de imagem. Então, querendo ou não, é uma causa ganha, digamos assim, no Flamengo para, repito, minimizar o prejuízo, porque o prejuízo foi absurdo essa lesão do Pedro. A gente sabe muito bem que o Flamengo caiu muito de produção após a lesão do Pedro, até porque o Tite não conseguiu achar uma alternativa para jogar. Ele mesmo falou isso numa entrevista coletiva, que depois da saída do Pedro ele não estava conseguindo o setor ofensivo jogar, porque ele fazia o time jogar em cima do Pedro. Então fica aí essa informação relevante. Vamos falar agora do Zico, que aprovou o Felipe Luiz e deu uma dica para ele, abre aspas para Zico, em entrevista ao canal GOATs no YouTube. Gosto muito do Felipe Luiz, um cara que está preparadíssimo para ser treinador. Bota em prática, o que eu posso falar é para botar em prática tudo isso, não queira agradar ninguém, ainda mais hoje num plantel com 30 e poucos. Vai ter gente que vai ficar de bico e tal, o importante é você ser justo, ver o que está acontecendo com todo mundo e não dar preferência
preparar esse ou aquele. Então aí, ó, aprovação de nada mais nada menos do Zico, o maior ídolo do Flamengo, bacana demais. Todo mundo que chega para trabalhar no Flamengo. Eu lembro do Rogério Ceni, cara, quando chegou ao Flamengo, ele falando na entrevista coletiva dele de apresentação, dizendo que ligou para o Zico para pedir permissão para poder entrar no Ninho do Urubu. Parece demagogia, mas isso é sério, gente. O Zico tem um tamanho absurdo, embora talvez nem ele saiba qual é o tamanho que ele tem perante a história do Flamengo. Vamos falar agora de Hugo Souza, galera. Será que ele pode voltar ao Flamengo? Vamos lá. Já respondo de antemão, não, ele não pode voltar ao Flamengo agora. Ele só volta ao Flamengo se o Corinthians não exercer a cláusula de opção de compra que pode ser feita a partir do dia 10 de outubro. O que eu acho muito pouco provável que o Corinthians não faça. Até porque o valor da opção de compra é muito baixo. Para o Corinthians seria maravilhoso comprar esse jogador. E qual é o valor da opção de compra? Calma, vamos por partes. Primeiro, o Corinthians pagou exatamente hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro, às 17 horas, exatamente 4 minutos. 17 e 4 minutos. O Pix caiu na conta do Flamengo. Foi quando o Flamengo reconheceu o pagamento de R$500 mil do Corinthians pela escalação de Hugo Souza na quarta-feira pela Copa do Brasil. Então o Flamengo já ganhou R$500 mil pela escalação no Campeonato Brasileiro e R$500 mil agora pela escalação na Copa do Brasil, totalizando R$1 milhão. Além disso, o Flamengo já recebeu €200 mil pelo empréstimo. O Corinthians pagou ao Flamengo à vista €200 mil para pegar o Hugo Souza por empréstimo. E o valor da opção de compra é de €800 mil por 60%. Então o Flamengo vai receber do Corinthians, nessa brincadeira do Hugo Souza lá no Corinthians, R$7 milhões e ainda vai manter 40% do atleta para uma futura venda. Então, R$500 mil pela escalação no Campeonato Brasileiro, R$500 mil na escalação na Copa do Brasil. R$1 milhão, €200 mil pelo empréstimo, tá? E €800 mil pela compra de 60%. €200 mil mais €800 mil dá quanto? €1 milhão, que dá R$6 milhões. Então, só para vocês entenderem a conta. No total, o Flamengo vai receber R$7 milhões por essa história toda do Hugo Souza no Corinthians. E ainda mantém 40% de direitos econômicos do jogador. Para mim, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Flamengo errou no valor da escalação. Poderia ter botado R$1 milhão, tal como fez com o Rodinei e fez com outros atletas. Mas eu acho que nem o Flamengo acreditava que o Hugo Souza fosse dar tanto certo lá no Corinthians. Porque ele chegou, parecia que ele sempre foi do Corinthians, chegou, se adaptou muito rápido e hoje é titular absoluto e vem fazendo grandes partidas. Embora no gol do Flamengo de quarta-feira ele tenha dado mole, mas se a gente for olhar o balanço geral da partida, ele ajudou muito mais que atrapalhou, porque ele fez grandes defesas. Inclusive naquela letra do Gabigol, para mim, o Hugo Souza defende. Não é o Gabigol que dá a letra em cima do Hugo Souza. Não, o Hugo Souza ele salva a vida do Corinthians. Então, repetindo, o Hugo Souza não volta para o Flamengo, pelo contrário, só se o Corinthians não quiser exercer a cláusula da opção de compra. Vê como que funciona essa cláusula da opção de compra. O Corinthians tem que pagar à vista esse valor de €800 mil ou dar uma garantia financeira que o Flamengo aceite, tal como fez com o Mateuzinho. A garantia financeira é um patrocinador do Corinthians arcar com o valor caso o Corinthians não pague. É isso. Vocês entenderam? Espero que sim. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Amanhã tem mais vídeo aqui, tem vídeo com provável escalação. Enfim, tem muita coisa pra gente abordar de Flamengo. Tamo junto. Bora falar agora sobre o Flamengo. Felipe Luiz será bem mais barato do que Tite e seus auxiliares. A nova comissão técnica do Flamengo custa muito, mas muito menos do que a anterior. Tite, Kleber, o filho do Tite, o César Sampaio e companhia, custavam mais de R$2,5 milhões mensais ao Flamengo. Eles, inclusive, acabam de garantir R$4,8 milhões como multa rescisória pela quebra do contrato. Já Felipe Luiz, que teve uma alteração no seu contrato, ele era registrado em carteira como funcionário, ou seja, não tinha um tempo para um acordo. Ele passou a ser... ele fechou um contrato com o Flamengo. Depois de se tornar técnico rubro-negro,
passa a ter vínculo até dezembro de 2025 com um belo reajuste salarial. Ninguém no Flamengo confirma as cifras do Felipe Luiz, mas o que eu posso assegurar para vocês é que Felipe Luiz e seus 3 auxiliares, além do preparador físico, não vão custar ao Flamengo nem R$1 milhão mensais. A estimativa é de que o custo fique na casa dos 800 mil por mês, incluindo Felipe e seus 4 auxiliares, os 4 parceiros. Na comparação com os R$2,5 milhões de Tite e companhia, uma enorme diferença. Só para completar, se o Felipe Luiz for demitido do cargo de técnico antes de dezembro de 2025, ele fica com direito a todo o restante do contrato com pagamento de salários. Vamos voltar a pendurar, porque quando a gente estava pendurando, estava dando sorte pro Flusão. Ô, Veneluí. Pois não, Fernandinha. Você tá igual o Doutor Barriga na porta do seu Madruga? Tu foi bem nessa, parabéns. E falar nisso, o Chaves tá de volta? Pague o aluguel. Tem muita gente aí que é igual o seu Madruga. Caiu da onde? Do céu? Tá vivo? Bom, não tá com tatuagem. Trouxe um tigre? Meu companheiro tá ali, né? Tá ali, ele veio, eu fiz a investigação completa. Ah, é? Não tem tatuagem no rosto, o dente tá inteiro. Tudo certo. Tá tudo certo. Eu cuido muito bem. Ele tá sem microfone. Ô, gente, que loucura. Esse programa é uma zona. Que momento, hein? Esse programa é uma zona. Olha Eita. aqui, ó, o Flamengo tá se preparando pra enfrentar o Bahia, esse jogo pelo Brasileiro, tá? Ah, tá. A luta pelo título ainda é um objetivo aí. Isso foi falado, verbalizado, não é mesmo, Vene Casagrande? Pois é. Na volta, o Vene também vai trazer algumas informações, como CBF pagando o salário do Pedro. Corinthians não pagando. Na volta a gente fala disso. Corinthians não pagando. Esperança renovada e uma nova missão para o Flamengo de Felipe Luiz. Agora pelo Campeonato Brasileiro. O novo treinador está acompanhando tudo de perto do time, desde a academia até a corridinha com os atletas. Felipe Luiz tem ainda trabalhado uma parte importante no elenco, a motivação e o espírito de vitória. Após a eliminação na Libertadores, os rubro-negros começaram a focar na Copa do Brasil. Mas com a vinda de Felipe Luiz, os objetivos são diferentes. Isso porque para o novo comandante ainda existe chance pelo brasileiro. Quem não acredita não é Flamengo, né? Vamos bem dizer assim. Nós jogamos todos os jogos para vencer, preparamos os jogos para poder, seja contra quem for, vamos jogar para vencer, seja em casa ou seja fora. E podem ter a certeza que esse jogo não vai ser diferente. Vai ser um jogo difícil, obviamente que o time do Bahia está fazendo um ótimo campeonato, porém sabemos a nossa força, sabemos a nossa ambição e provavelmente vamos entrar em campo para vencer. O Flamengo está em 4º lugar no Brasileiro com 9 pontos a menos do que o Botafogo, líder da competição, e ainda tem um jogo a menos. Mas para a equipe de Felipe Luiz, o foco é de não jogar a toalha para o Brasileirão e manter o sonho vivo. Flamengo e Bahia se enfrentam às 19 horas na Arena Fonte Nova, com o objetivo de continuar sonhando no Brasileiro. Uma vez Flamengo. Muito bem, agora sim, microfonado. Boa tarde. Seja bem-vindo novamente à sua cadeira, Lucas Pedrosa. Obrigado. Boa tarde pra você. Vene Casagrande, boa tarde pra você. Ô, Vene Luí, vem cá. Por onde que a gente vai começar? Cheio de fofoca, né? Aí depois você não gosta que o povo te chame... Você até gosta, né? De Vene Dias. Entendeu? É o nosso papel. Aqui, ó. Primeiro, vamos começar com esse assunto que tá aí? Que é o Flamengo já recebeu ou não o dinheiro referente à multa do goleiro Hugo Souza. Lembrando que o Hugo é do Flamengo, para jogar contra o Flamengo, aquela multinha clássica do Brasil, R$500 mil na conta, isso já havia acontecido e o Flamengo pagou. E dessa vez, o Corinthians pagou. E dessa vez, o Corinthians pagou ou não? Você comentou ontem que são 24 horas. Explica essa situação, Exatamente. Benito. Eu acabei de questionar um dirigente do Flamengo sobre o pagamento dessa multa ao Flamengo e esse dirigente me garantiu que, até o momento, o Pix não caiu na conta do Flamengo. Valor de R$500 mil. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians pagou até adiantado. Antes mesmo de a bola rolar, o Corinthians já tinha pago ao Flamengo. Nesse caso, não aconteceu o pagamento da multa, da multa pela escalação até o momento. E aí, muita gente me questiona nas redes sociais o que acontece se o Corinthians der mais um calote no Flamengo nesse caso. Nesse caso, em relação à multa pela escalação, o Corinthians só pode exercer a cláusula de compra prevista a partir do dia 10 de outubro se pagar esse valor também.
Ou seja, para o Flamengo é tranquilo, pode até não receber os 500 mil reais, mas por outro lado pode ter um jogador de volta retornando e valorizado, porque o Hugo Souza nesse momento está valorizado. Mas se eles decidirem comprar, eles vão lá e pagam uma multa. É isso. Se eles decidirem comprar, eles vão pagar o valor da opção de compra mais os 500 mil reais. Nada mais é do que... Mas, esses 500 mil reais seria com juros. Entende? Sim. Aí teria cobrança de juros e mora. Mas é igual quando você quer muito comprar um tênis e você não tem dinheiro. Aí tu vai lá, passa o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito. E aquele dinheiro não existe na tua conta, mas o quê? Só se vive uma vez, Até 3 vezes é sem juros. Passou de 3, aí tem juros. Só que a gente faz com juros mesmo, entendeu? E o Corinthians acho que o Flamengo tá perdendo nesse caso. Perdendo não tá. Mas é uma jogada aí do Corinthians, tipo, entender. Agora eu não tenho essa grana, mas quando eu for comprar, eu pago tudo no bolo. Devo, não nego. Pago quando puder. Mas isso não é novidade lá no Timão, né? Isso não é novidade. É verdade. Ué, não é novidade. E é por isso que se fala muito em fair play. O povo quer jogar pra mim, pro meu time, mas na verdade é isso aí, ô Lucas Pedrosa. É essa preocupação dessas, vamos dizer, aventuras financeiras que um clube que sabe que não consegue pagar e vai lá e faz uma dívida, vamos dizer assim, né? Sem dúvida alguma, Fernanda. Eu entendo que o Corinthians ele tem feito essa irresponsabilidade financeira desde o início da temporada, quando ele traz um jogador também agora que ganha mais de 3 milhões de reais dentro do futebol brasileiro, devendo quase 2 bilhões de reais. O Corinthians está virando uma bola de neve, mas pelo visto eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Muito pelo contrário, esse investimento é para ter um retorno dentro de campo, que eu acho um absurdo, eu já falei aqui diversas vezes. Não é só o Corinthians que pratica inadimplência dentro do futebol brasileiro, mas o Corinthians acaba sendo o caso mais escancarado. Se ele tem que pagar um goleiro para jogar contra o time que pertence ao goleiro, ele deveria pagar, e ele não paga. O Cuiabá, por exemplo, é um time que está na zona de rebaixamento, que provavelmente vai ser rebaixado e que perdeu um jogador para o Corinthians. Então, assim, o Corinthians ele continua cometendo essas irresponsabilidades e, teoricamente, está brigando na zona de rebaixamento do brasileiro, mas está lá na Copa do Brasil e está também na Copa Sul-Americana, com jogadores que ele praticamente não consegue pagar. Então, assim, eu já falei 1000 vezes, fair play financeiro é para isso. É para que os clubes tenham responsabilidade e para que o futebol brasileiro tenha igualdade de condições. Dessa forma, vou tentar aqui, fechei contigo. Compro o teu jogador e não pago o seu jogador, tiro o seu jogador, tiro sua força dentro de campo e ainda tem o jogador pra mim, mas quando der eu pago. Eu não gosto disso não. Isso pra mim tem um doping financeiro. O golpe tá aí. Não é nem questão de ser fair play financeiro não, isso é doping financeiro. Gente, na boa, esse exemplo que o Pedrosa acabou de mencionar do Cuiabá é um absurdo. Eles contrataram um dos melhores jogadores do Cuiabá e não pagaram até o momento, estão devendo 11 milhões de reais ao Cuiabá, que é um clube que briga diretamente com o Corinthians na briga para não ser rebaixado para a Série B. Então eu acho um absurdo a postura do Corinthians, mas nesse caso em relação ao Hugo Souza, o Flamengo está muito tranquilo. Inclusive, para quem não sabe, o valor da opção de compra é de 800 mil euros por 60%. Aí o Flamengo manteria 40% desse jogador para uma venda futura. Ô, Vene Casagrande, informação de agora, a gente viu o Alexandro falando ali, ele não foi relacionado não foi. pro jogo. O Flamengo acabou de anunciar que ele teve um desconforto muscular. Segundo o Flamengo, ele não tem lesão, ele vai ser apenas poupado para esse duelo, que é um duelo importante pelo Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que na ausência do Alexandro, o Ayrton Lucas, embora tenha feito partidas bem aquém do que ele pode apresentar, o Ayrton Lucas pode suprir essa ausência do Alexandre aí, que fez uma boa partida contra o Corinthians, inclusive fazendo o gol da vitória. Internamente, Vene Casagrande, lá dentro do Flamengo, o que a gente está passando uma leitura aí em relação ao Felipe Luiz, ao Alexandre, aos jogadores, é que não se briga só pela Copa do Brasil, se briga também agora pelo Brasileiro também? Olha, eu acho que o Flamengo não pode jogar a toalha em nenhum momento. Embora, se a gente parar e analisar o cenário, é um cenário totalmente difícil. Mas o Flamengo tem que pensar em vencer sempre. Inclusive, antes do jogo da volta pela Copa do Brasil, o Flamengo tem 2 jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Pega o Bahia e pega o Fluminense. São rivais fortes e esses 2 jogos podem servir de preparação para esse duelo com o Corinthians, que eu vejo como um duelo extremamente importante e até o momento da temporada o duelo mais importante. Porque o Flamengo nitidamente, até mesmo na postura pela diretoria do Flamengo, de pedir para mudar a data da Copa do Brasil, está priorizando a Copa do Brasil. Sim, eu concordo com essa postura porque eu vejo a Copa do Brasil bem mais tangível ao Flamengo do que propriamente ao Campeonato Brasileiro. Viu a palavra que ele está usando agora? Você viajou, ele está lendo aquela apostila da banca de jornal para fazer concurso. Então explique, Vene, o que
que é tangível? Tangível é algo que você pode... A se tocar, É né? isso, exatamente. Você pode encostar. O intangível é como se fosse um sentimento, por exemplo. Entendeu? Meu amor por você aí do outro lado é algo intangível. Ou inacalçável. Deu pra entender? Deu pra entender. Expliquei bem, professor? Obrigado, Vene Pasquale. Você que tá de óculos, você que é o professor. Ô, Lucas Pedrosa, como você faz essa leitura ali? Eu também acho que o brasileiro, ele é um campeonato tão surpreendente, né? E tão... ele muda o seu cenário. Em algumas rodadas você olha, por isso que eu acho tão precoce quando ainda no primeiro turno, tal time tem tantos % de chance de cair. Eu acho isso muito... eu acho isso muito ruim, porque eu não consigo... Eu consigo ver, ainda no primeiro turno, por exemplo, um time que, cara, calma aí, já cair agora... Né? Sim. Enfim, e pro título a mesma coisa, ô Lucas Pedrosa. Você calcula a matemática. A matemática ela é praticamente indiscutível. Só que o futebol ele não é uma ciência exata. Ele acontece coisas, por exemplo, o Fluminense tinha 8 pontos, estava na zona de rebaixamento, praticamente rebaixado, e já conseguiu sair da zona do rebaixamento com a vitória de ontem. Então, assim, em relação ao Flamengo, eu não vejo o Flamengo sendo campeão do Campeonato Brasileiro. Para mim é zero chance. Eu cravo aqui, é zero chance do Flamengo ser campeão brasileiro. Mas o Flamengo tem que jogar o Campeonato Brasileiro primeiro, para alcançar as primeiras colocações, porque isso vale dinheiro. Cada colocação que você ganha dentro da tabela, você consegue ganhar um dinheiro a mais. E o Flamengo tem que se preocupar em quê? Independentemente das outras competições, da outra competição que é a Copa do Brasil, em classificar direto para a Libertadores, em ficar entre os 4. Porque se ficar levando o Campeonato Brasileiro no banho-maria, pode ser ultrapassado e pode ir para a pré-Libertadores. Então, na minha visão, o Flamengo tem que sempre ter o foco de vencer todos os jogos, de conseguir fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, pro lado financeiro, pro lado esportivo. Agora, falar em título, eu acho isso utopia, intangível. Eu não vou falar sobre esse assunto com vocês, eu vou só perguntar. Toda vez que acho que agora a grande imprensa e até... Você sabe como é que vai ser agora, sim, né? Sim, sim. Deixou chegar negócio desse negócio Entendi. assim, né? Vamos falar muito disso. Inclusive uma pessoa que vai falar também, entendeu? Vai falar? Ele vai Não, falar. não vou Ele vai falar. começar. Não Aí vou eu falar. vou começar o quê? Eu não vou falar. Por quê? Sabe o negócio de médico que não pode operar o filho? Não vou falar. Sabe? Eu não tenho capacidade... De falar qualquer coisa. Não tem. Eu não posso, porque eu faço parte do processo. Então eu não vou falar sobre isso, eu vou só perguntar, entendeu? Eu vou perguntar pra você, vocês sabem disso. Eu sempre gosto de motivar aqui os torcedores cariocas. É isso aí, não, ainda dá pro Vasco, ainda dá pro Fluminense, ainda dá pro Flamengo, vambora. Mas sobre este assunto, eu não vou falar opinar. então. O Botafogo tem 57 pontos. Para com isso, por que O você tá falando Palmeiras do tem Botafogo agora? 56. Cadê? E o Fortaleza tem 55. O Flamengo, com um jogo a menos, tem 48. Desculpa. Esse jogo a menos, só pra ressaltar, é contra o Internacional, que vem numa crescente absurda, e esse jogo é no Beira-Rio. Não dá. O Flamengo não vai ser Acabou campeão esse brasileiro. Não, pra mim, tá entre Botafogo e Palmeiras. Eu não descarto Fortaleza também não, porque o futebol é isso aí, né? Tá correndo por fora, mas se eu tivesse que apostar, E Botafogo agora ou tá correndo Palmeiras? só com isso, né? E ó, Foi eliminado da atrás do Sul-Americana. Flamengo está São Paulo com 47, Bahia com 45 e Internacional com 45. Que eu então, falei pra com mim, você a ontem? disputa do Flamengo Que eu falei? é muito mais se manter entre os 4 do que ser O que eu campeão. falei? Fala pra ele, pode falar. O quê? Mas você me falou várias coisas. Eu falei daquele, né? Eu falei, tem um time também que eu tô preocupada. Ah, ela falou de São Paulo. Eu- Ela falou de São Mas Paulo. no Brasileirão? Não quero falar sobre isso ao vivo. Olha só, eu vou te falar Gente, aquilo que eu te falei quando você me falou Respeitem isso. os meus medos e o meu respeito. O seu único medo tem que ser um verde. E o Palmeiras é enjoado. Olha só, a gente vai falar do Vascão agora, mas pra dizer que a CBF vai pagar, vai honrar... Não, em um na minuto. verdade, Como é só que pra vai ser Um justo, minutinho. a FIFA vai pagar o valor do salário do Pedro A na FIFA. CLT. A Isso. FIFA. E o Flamengo tá costurando o acordo com a CBF para que a CBF pague o valor do direito de imagem. Porque, pela regra, a FIFA paga do salário CLT. O que é salário CLT? O que está ali na carteira assinada. E, geralmente, o salário é dividido entre CLT e direito de imagem. É meio a meio lá, é? 60%. 60%, geralmente, eu não tenho como cravar que do Pedro é isso, mas 60% CLT e direito de imagem é até 40%. Muito bem, olha só. A espera acabou. Ele voltou. E também o Vasco em São Januário. Muito bem. Não tô falando do jogo de semana que vem com o Galo, não. Eu É tô falando agora, né? agora, sábado. Vai encontrar Entendi. o Juventude. A gente vai... O Flamengo terá o reforço de Lohan na final do Campeonato Carioca Sub-20 contra o Vasco. A jovem promessa, de 18 anos, não viajou com o time principal para Salvador,
onde o rubro-negro enfrentará o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, e se juntará à equipe de base para o clássico decisivo deste sábado. O jogo, que acontece às 10 horas, horário de Brasília, na Gávea, é o primeiro confronto da final, sendo que a partida de volta será disputada no dia 12 de outubro, em São Januário, no mesmo horário. Lohan, que ainda tem idade para competir no Sub-20, já faz parte do elenco profissional desde 2023 e foi efetivado nesta temporada sob o comando de Tite. O jovem meia chegou a ser titular em 6 partidas consecutivas durante a Copa América, mas recentemente perdeu espaço. Considerado uma das maiores promessas da base rubro-negra desde Vinícius Júnior, ele já acumula 28 jogos pelo time principal, com 3 assistências e 2 gols. Sua última atuação foi na derrota por 3-2 contra o Grêmio, em 22 de setembro. Outro jogador que retorna ao Sub-20 é Shola, atacante nigeriano de 19 anos. Ele chegou a ser relacionado para os jogos do profissional contra o Botafogo e o Bolívar, mas não chegou a entrar em campo. Após se recuperar de uma lesão, o jogador voltará a atuar depois de sua última partida no Mundial Sub-20, quando ajudou o Flamengo a conquistar o título em cima do Olympiacos, da Grécia, em 24 de agosto. A equipe Sub-20 do Flamengo, que perdeu o técnico Felipe Luiz para o time principal, será comandada por um velho conhecido da base, Kleber dos Santos. O treinador de 45 anos já trabalhou nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15 do Flamengo, além de ter sido auxiliar técnico de Zé Ricardo no time profissional em 2017.